Meus irmãos, Gênesis capítulo 1, vamos aqui iniciar propriamente a nossa caminhada no texto bíblico. No domingo passado nós falamos um pouco a respeito da introdução e algumas características de Gênesis, que obviamente passa por aquilo que nós traremos como reforço hoje também, uma vez que não há como falar de Gênesis sem falar de criação, sem falar de todo esse fundamento que nós temos, que é importantíssimo. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, do primeiro versículo até o versículo de número 3 do capítulo 2. Então, do primeiro versículo do primeiro capítulo até o versículo 3 do segundo capítulo. Hoje nós trabalharemos até o versículo 25 só, tá bom? Se tudo der certo. E aí no próximo domingo a gente continua essa porção. Acompanhe a leitura, meus irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra, e se multipliquem também as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos,
bendizei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que Ele nos instrua em todo o tempo. Viu, meus amados irmãos? Queridos, algumas questões para pensarmos a respeito do relato criacional. Esse relato criacional, ele não se dá aqui, mas ele continua ali no capítulo 2, trazendo uma abordagem mais particular na criação do jardim do Éden e do homem e da mulher. Mas aqui nós temos já essa introdução, esse importante texto que ali dá o pontapé inicial em toda a história da salvação. Por muito a criação o relato criacional, ele foi negligenciado, deixado como algo ali secundário na sua compreensão teológica. Contudo, ele é de máxima importância para nós, porque ele mostra o mundo ali da maneira como Deus o planejou, desejou que de fato fosse. E isso é muito importante para nós. Então tá lá. Eu coloquei ali no material, e aqui relembrando, se você não está no nosso grupo de WhatsApp que fala que nós tratamos de todos, coloco os materiais ali em Gênesis, os vídeos que depois nós postamos no YouTube, entra lá porque os materiais são lançados lá, tá bom? Eu coloquei alguns textos que conectam a criação com toda a Escritura aqui. No Antigo Testamento nós temos diversos textos, lá em Êxodo, Deuteronômio, diversos textos, nos profetas, nos poéticos, que falam a respeito da criação, para ajudar a fortalecer essa ideia e de compreendermos a importância que é esse relato para toda a mentalidade hebraica, toda a mentalidade semítica, tá bom? Alguns aspectos que não podemos perder de vista quando nós falamos em criação, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E essa primeira questão que nós abordaremos, ela não é só referente ao que nós falamos de Gênesis, mas de toda a Escritura, que é a criação, bem como todo o relato bíblico, não quer provar a existência de Deus. O texto bíblico não é um documento que visa provar a existência de Deus. Gênesis, a criação, e toda a Escritura bíblica pressupõe a existência de Deus. Não há discussão com relação à existência de Deus. Há um estudioso que diz que é impensável, é um completo absurdo nós pensarmos que os escritores bíblicos ou os profetas bíblicos ou quem quer que seja dentro da revelação quisesse de alguma forma provar a existência de Deus. Não existe esse tipo de debate quando a gente olha para a fé antiga. Não existe. Isso já é pressuposto, isso já é cristalizado. Então, qual é a intenção de Gênesis e do relato criacional? Se não é provar que Deus existe, porque já pressupõe que Deus existe, isso já é claro, isso já é estabelecido. O que Gênesis quer então ali? O que o relato criacional então traz como prerrogativa para si de importância, de ensino? O que ele quer provar? Alguma coisa ele quer provar. Não é a existência de Deus, isso já é pressuposto. Mas o que então a criação
visa provar? Alguém tem aí algum chute? Salmo 19. Olha lá. O que o Salmo 19 fala, Jerônimo? Glorificar o nome de Deus. Está dentro. Está dentro. A salvação. Está dentro também. Essas três coisas se conectam. Por quê? Vamos lá, depois a gente volta ali. Mais alguém? Fundamentos, importante. Fundamentos. Quem dá mais? Dou-lhe uma? Certeza. São temas que estão profundamente conectados. E eu explico por quê. A quem está sendo destinado este escrito? Para quem está sendo revelado primeiramente? Quem está escrevendo? Nós falamos sobre a autoria. Moisés. Moisés está fazendo o que no momento em que essa revelação é dada para que ele então transmita? Quem são os primeiros ouvintes aqui desse texto? Os israelitas em que momento? Qual que é a grande missão de Moisés? Guiar o povo de onde até onde? Do Egito até a terra prometida. Lembra a missão de Moisés? Ele é chamado ali por Deus. Ele é criado em todo o contexto, em toda a educação, em toda a sabedoria egípcia. Ali nós conhecemos bem a história de Moisés, né? Deixado ali à beira do rio pela sua mãe. Ele é adotado ali pela filha de Faraó e cresce naquela sabedoria, mas quando ele já é maduro, ele é chamado por Deus para libertar o povo de Israel, que estava ali na escravidão, naquela nação egípcia, há 400 anos. Há muitas e muitas gerações, não é? Logo Moisés ele recebe essa missão de Deus. E por que nós podemos dizer, não, isso aqui é certo que Moisés está falando nesse tempo? Porque ele não entra na terra prometida. E ele é chamado por Deus para conduzir os hebreus. Logo então, o contato que ele tem com os hebreus é do momento em que ele é chamado por Deus e começa ali essa missão de conduzi-los até a terra prometida. Então é certo que é entre esse tempo. Tá? Eles ainda estão, aquele povo já está mergulhado em toda aquela crença de como foi criado, isso. Deus, como é diferente de que Deus se revela na crença. Exatamente, porque pensa, eles estão há 400 anos lá numa nação que tem crenças completamente diferentes, uma cosmovisão completamente distinta, e são gerações. Nós não estamos falando de 50 anos, de 60 anos, de uma geração, o que já é o suficiente para fazer mudar mentalidades. Mas imagina ali, sei lá, 7 gerações, 7, 8 gerações, que eles estão ali cravados num contexto, numa fé, numa moral completamente distinta daquela que se revela. Logo, esse povo está no deserto. Moisés está recebendo essa revelação, está dando essa revelação para o povo no deserto. O povo que caminha do Egito até Canaã. Qual é a experiência que eles têm de Deus? O que eles viram de Deus, esse povo que está caminhando no deserto? A Ruth ali deu uma dica importantíssima, né? De salvação. Porque o que acontece? A libertação, não é? Esse povo foi liberto. Esse povo viu Deus os libertando. Viu Deus por meio de Moisés e Arão confrontando o Faraó. E aí nós temos na realidade do Êxodo todo as 10 pragas, os 10 sinais. Então esse povo que está ouvindo essa revelação criacional experimentou da libertação de Deus, experimentou da salvação de Deus. Eles sabem que o Deus deles é um Deus que salva, é um Deus que liberta. Eles têm certeza disso. Ou seja, aí qual é a
importância do relato criacional para eles? A prova o que Deus está aqui dizendo para eles ou revelando para eles é: o Deus que libertou vocês, o Deus que salvou vocês, é o Deus que criou todas as coisas. Essa é a grande questão. Porque há um embate entre deuses, quando você olha na realidade do Antigo Oriente Próximo. Você tem os deuses do Egito, você tem os deuses de Canaã. Há toda uma mitologia e todo um campo fértil de deuses criados por todos os lados. E cada povo arroga para si o Deus soberano e poderoso. Meu Deus é mais poderoso, meu Deus é mais poderoso, meu Deus é mais poderoso. Quando a revelação vem a esse povo hebreu que está imerso nessa realidade de diversos deuses, Deus está dizendo: o Deus que salvou vocês é o Criador de todas as coisas. É o Criador de tudo. Nada está acima dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. E esse povo está no caminho do deserto. Deserto não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Logo, e aí eu não sei quem falou, alguma coisa de conforto, de... O que você falou, Sônia? Acho que foi você que falou. Controle. Ele fala assim, eles estão ali angustiados por toda a caminhada até chegar na terra de Canaã, que era para ser curtíssima, era para durar semanas. E está ali há anos, estão ali há anos. Deus está dizendo, a narrativa criacional dá esse conforto a eles, dizendo: esse Deus que criou todas as coisas é o Deus que tem todo o controle em suas mãos, de universo e de toda a criação. Então, fiquem confortados nessa realidade. Então, não é a existência de Deus que o texto quer provar, o texto bíblico em todas as suas instâncias. Isso é impensável para todo tipo de cultura que a gente olha lá para a antiguidade. Ele quer sim mostrar que o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que tirou aquele povo do Egito das garras de Faraó, ele é soberano e não é Faraó nenhum tipo de soberano. Tudo bem até aqui? Pastor, Oi? o povo de Deus naquela época foi criado por 40 anos pelo Egito. Tá? 400 anos. Isso. 400 anos. Esse percurso era para ser muito curto. Ah, não. Eles ficaram 400 anos no Egito e 40 anos peregrinando. 40 anos, só que essa peregrinação é para ser curta. Curta. Para o coração do ser humano, que já estava acostumado com as coisas do Egito, eles foram sofrendo as consequências. Porque, na verdade, Deus queria aprimorar, purificar o povo. E isso era para ser curtinho mesmo. Claro, e eles não entendiam isso. Aham. Por culpa deles, dos pecados que iam acontecendo, ia demorando cada vez mais. Isso. Até que a geração. Exatamente. Aí fica Josué e Caleb. Só dois. Para começar tudo de novo. Isso. Então, uma geração melhor, né? Exatamente. Logo, quando a gente olha para o relato criacional, quando nós temos aqui no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a grande personagem que importa aqui? Deus. A criação, nesse sentido, então, nem ela é mais importante, ela não é mais importante do que aquele que a criou. Ou seja, o relato criacional traz importância para Deus, aponta para Deus. Deus é a personagem principal do relato criacional e de toda a Bíblia. Mas como a gente vai percebendo já pela primeira sentença que nós temos aqui no princípio, a primeira oração no princípio, criou Deus. Deus é o sujeito de toda essa relação criacional. Então nós falamos aqui da pressuposição da existência de Deus, nós falamos do teor confortador do relato criacional. Então a gente lembra que o povo estava ali, por mais que fosse pelos seus próprios pecados, como ali nos lembrou o nosso irmão ali, há o sofrimento, há a dificuldade
há ali todas as dores que são inerentes a uma caminhada no deserto. Logo, o relato criacional mostra: Deus é soberano, Deus é criador, Ele é sustentador de todas as coisas. E se vocês são o povo de Deus, Deus está sustentando, ainda que os olhos não consigam perceber de imediato. Mas também há um teor apologético quando nós falamos aqui. O que é apologia? O que é apologética? Defesa. Quem falou defesa aí? Ah lá, o Nonato. Advogado, né, Nonato? Faz apologética, né, meu irmão? Apologética é defesa de algum assunto. E aqui, especialmente, nós falamos de defesa da fé. Quando nós falamos de apologética no sentido do teológico, nós falamos a defesa da fé. É quando nós nos posicionamos diante das situações com respostas que defendem a nossa fé, que visam fortalecer a nossa fé. E aqui, o relato criacional, ele traz uma defesa. Defesa do quê? Ali a nossa irmã Simone falou da realidade na qual eles estavam imersos. Então, de um lado nós temos o Egito, e eles estão indo para Canaã. Canaã também é uma terra inundada de idolatria, diversos deuses, uma moralidade completamente diferente. Ou seja, é uma defesa no sentido de uma cosmovisão diferente daquelas que eles estavam acostumados. Eles têm, o que é cosmovisão? Cosmovisão é visão de mundo, é uma visão de contexto, é como nós respondemos às situações ao nosso redor. Então nós temos uma situação diante de nós. A maneira como nós respondemos a essa situação revela a nossa crença, porque nós nunca respondemos algo imparcialmente. A gente sempre responde a partir da nossa formação, a partir do nosso conhecimento, a partir da nossa sabedoria, a partir daquilo que nós acreditamos. Então, se fala aí a respeito de algum tema, falado a respeito de algum tema, como que nós vamos nos posicionar? De acordo com a nossa crença. Cosmovisão é isso. Cosmovisão é essa nossa formação que faz com que nós olhemos a realidade ao nosso redor e possamos a responder. Deus está dando para eles uma nova forma ou a verdadeira forma de responder às questões ao redor, porque eles têm a percepção do Egito, e eles vão se adentrar numa terra que a moralidade, a fé é completamente diferente. E por isso, por exemplo, nós temos um texto ali, Levítico, se você quiser avançar um pouquinho aí, alguém abra aí, Levítico 18:3, por favor, e leia em alto e bom tom. Levítico 18:3, que a gente vai compreender por que Deus dá essa cosmovisão, na qual nós temos ali como fundamentos aqui os 5 primeiros livros da Bíblia e a criação em especial ali no meio disso tudo. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitantes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos dei, nem andareis nos seus estatutos. Está vendo só? Eles tinham uma forma de viver lá no Egito, que era vindo como de forma impositiva a eles. Eles precisavam se submeter aqui, como escravos ali. Então Deus está dizendo, não fareis segundo as obras do Egito, aonde habitastes, e nem fareis segundo as obras de Canaã, terra para a qual vos envio, nem andeis nos seus estatutos. Ou seja, o Egito tem uma cosmovisão de fé, de moralidade, de forma de viver. Vocês não farão igual a eles. Canaã tem uma forma de fé, tem uma forma de moralidade, tem uma forma de ética, tem uma forma de vida. Vocês não vão viver como eles. Como nós vamos viver isso? Está aqui, eu estou dando a revelação para vocês. É nela que a gente repousa. A mesma coisa hoje, meus irmãos. Nós temos diversas cosmovisões aí. Muitas pessoas dizem que, por exemplo, nosso mundo não é criado, mas ele surgiu da aleatoriedade.
um caminho evolutório, não sei qual é a expressão aí, adequada, que trouxe ali e faz com que a vida seja como ela é. O que nós falamos? Isso aí está aí. Mas o que nós falamos? Deus criou. No princípio, Deus criou. Aqui está a nossa cosmovisão. Veja que, diante dos temas que estão ao nosso redor, qual é o movimento que nós fazemos? Revelação de Deus. Ela é a nossa cosmovisão. Ela que fundamenta, ela que nos forma. Porque se nós não temos essa formação, nós vamos responder de acordo com de como a banda tocar. Né? Agora, se nós temos esse fundamento, nós vamos respondê-lo, e isso é apologética também. É defesa da fé. Você está defendendo algo ali. Nós temos títulos, inclusive a teoria do Big Bang, ela não anula. Não anula. Porque quem deu start? Alguém deu start. Foi o criador. Sim, há uma visão que vai dizer que Deus é aquele que formou isso, né? Criou a partir desse instrumento, né? Nós temos, por exemplo, cosmovisões que dizem que você pode usar o seu corpo da forma como você quer usá-lo, e de que você é dono dele mesmo, e de que você deve fazer então conforme o teu bem-querer, para o seu prazer. E como que nós respondemos? Nós somos seres criados com o objetivo de glorificar e de vivermos o nosso prazer em Deus. Então há hoje, esse texto de Gênesis capítulo 1 é importantíssimo para as situações que nós temos diante de nós, porque fala dos fundamentos. Fala dos fundamentos, nós vamos chegar ali, do fundamento do casamento, da união entre homem e mulher, que são coisas que nós temos ali hoje no nosso contexto de maneira muito potente nos debates. Mas o texto que nós temos também, onde fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança, isso nos ajuda a lidar, por exemplo, com a questão do aborto, que nós temos aí muitas pessoas querendo enfiar goela abaixo isso. Pode falar, meu irmão. Essa questão da cosmovisão é uma coisa tão importante, porque Jesus mesmo fala, vai-se porque não conheceis a Escritura. Quanto menos conhecimento você tem sobre a Bíblia, a Escritura, você vai ser facilmente influenciado pela cosmovisão do mundo. Sim. E vai ter menos fé, menos certeza, a sua salvação, menos conhecimento. E as suas atitudes vão ser moldadas de acordo com aquilo que você está absorvendo. Sim, então, com certeza. Deixa de buscar Deus, buscar o ensinamento da Escritura, buscar a nossa cosmovisão vai ser moldada pelo quê? Pela palavra de Deus ou pelo mundo? Então não tem assim, eu tenho a minha visão, não existe isso. A nossa visão está de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, quanto mais conhecimento, mais a nossa cosmovisão vai mudar. Então, para a gente mudar a nossa visão, a gente precisa de mais conhecimento, Sim. mais certeza, mais fé, até mesmo a forma como a gente age no dia a dia tem a ver com o nosso conhecimento. Com certeza. Com certeza, sem dúvida disso. Falta de buscar, de ler, Não, sem dúvida. A forma como a gente vive expressa automaticamente, meus irmãos, as nossas crenças. A gente não consegue viver a parte das nossas crenças, não dá. Então, a maneira como nós trabalhamos e compreendemos o trabalho é uma resposta que parte da nossa fé, da maneira como nós compreendemos a fé. Por que eu trabalho? Aí, dependendo da resposta, eu consigo encontrar o que está no meu coração. Porque aí você pode responder, eu trabalho para conquistar uma carreira. Ou eu trabalho para ter bens materiais. Ainda que isso tudo esteja e possa ser uma consequência do trabalho, se isso for a razão final pela qual nós trabalhamos, estamos revelando que a nossa fé talvez esteja fundamentada em algo equivocado. Eu sempre converso porque é algo que vem, que é nos
nos ensinado desde pequenininhos, porque olha só, olha como que a questão é delicada. Delicada é assim, é natural que muitas vezes a gente siga essa direção do trabalho por causa de dinheiro. Não é necessariamente um pecado explícito ali, mas talvez uma formação que a gente tenha, porque olha só, quando o Ian às vezes pergunta para mim assim, papai, você pode comprar alguma coisa? Eu falo, filho, até dá, mas aí o papai precisa ter dinheiro, espera, porque a criança quer tudo na hora, né? Ele não tem a percepção de tempo, né? Para ele o tempo é aqui, é agora. Espera, papai precisa ter dinheiro para ele. Mas papai, o que você precisa para ter dinheiro? Olha só, aí papai precisa continuar trabalhando. Aí o que a criança vincula? Trabalho a dinheiro, então eu trabalho por dinheiro. Veja que é natural, às vezes é um caminho, não é algo intencional de idolatrar o dinheiro, mas é um caminho que é formado já. E aí o que eu já falo para ele na hora? Eu falo, o dinheiro vem do trabalho que você exerce, mas isso é uma bênção de Deus, porque se não for Deus, você não tem o trabalho e nem tem o dinheirinho, e você trabalha antes de ganhar dinheiro para glorificar a Deus, porque se você trabalha para glorificar a Deus, você não vai se vender pelo dinheiro, que é o que nós vemos. Hoje, no nosso contexto, as pessoas se vendem por causa de dinheiro. Está aí o futebol. Futebol que é algo, eu repito, né? Gosto muito, mas tem se tornado uma vitrine para imoralidade. Por causa de dinheiro. As bets, aí patrocínios de pornografia. Por causa de dinheiro. Não tem outra resposta. Quando nós fazemos o que nós fazemos para glorificar a Deus, nós não nos venderemos por causa de dinheiro. Quando surge a proposta de nos vendermos por causa de dinheiro, a gente vai dizer não. Agora, se o nosso objetivo for o dinheiro, a gente vai dizer, ok, porque o meu objetivo é trabalhar por dinheiro, então eu faço tudo por dinheiro. Se o meu objetivo é trabalhar para Deus, eu faço tudo para glorificar a Deus. E se há algo ali que me faz ofender a Deus, eu digo não. Independentemente das consequências que eu sofrerei a partir de dizer aquele não. É uma questão de cosmovisão, porque a fé existe. Nós veremos hoje à noite, estudando Atos, capítulo 9, na conversão de Saulo. Saulo, ele tem todo aquele vigor dele, aquele desejo de morte, mas não é por falta de fé, porque não existe falta de fé, meus irmãos. Nem o ateu tem falta de fé. Ele tem fé, é no objeto errado, mas ele tem fé. Não existe. O ser humano é um homem adorador, é um ser adorador, criado para adorar. A questão é aonde está o objeto da adoração. Qual é o objeto da adoração? Essa é que é a questão, porque se a gente não está adorando o verdadeiro objeto da adoração, nós estamos adorando qualquer outra coisa, mas alguma coisa a gente adora. Não há. Não há, porque o ser humano é um ser criado e há nele intrinsecamente ali a adoração. Não dá para viver a parte disso. Se a nossa fé não evidencia, se as nossas respostas não evidenciam a fé em Deus, elas evidenciam a fé em qualquer outra coisa. Tá? Então há um teor apologético aqui de cosmovisões que se chocam. Há uma cosmovisão egípcia, e não apenas egípcia, mas você pega todo o Oriente Próximo ali, diversos povos que têm os seus relatos, inclusive relatos criacionais, de como surgiu a criação, de como surgiu o ser humano. E lá o povo do Egito tem tudo isso sendo falado a eles o tempo todo. Isso visa readequar, vai dizer, esse Deus é soberano, o Deus que salvou vocês, Ele é soberano, Ele é poderoso, não há nenhum que está acima dEle, e é a partir da revelação dEle que viverão. Vocês viverão, nós viveremos. Essa é uma verdade para nós, da mesma forma, hoje. Algum comentário, meus irmãos? Pastor, você respeita o irmão falou uma parte que eu achei muito interessante. Parece que ele estava falando que eu queria ouvir. Né? Então, existem muitas religiões na Terra e muitos usam o seu conhecimento pelo que ele acha na mente. Isso. Acaba conduzindo as suas ovelhas
Isso é verdade, Carlos. Então entra nessa parte, né? Porque eles não têm o conhecimento, não estudam e falam o achismo dele. Exatamente. E a gente tem aqui a nossa cosmovisão estabelecida, ela já está aqui. Quando a gente deixa de olhar para ela e começa a falar a partir daquilo que a gente quer ou daquilo que a gente acha, aí que mora um perigo gigantesco. Aí no sentimento dele achar, ele pode até ter um achismo dentro dele que está conduzindo as outras certo e não está. Isso acontece mesmo, bastante, Carlos, bastante. Então, pressuposição da existência de Deus, o teor confortador, o teor apologético, do objetivo da criação, o que diferencia também de algumas outras cosmovisões ou espiritualidades que haviam ali no Antigo Oriente Próximo. Quando eu falo Antigo Oriente Próximo, eu estou falando dessa realidade do povo hebreu ali, daquele Egito, de Canaã, de todos aqueles povos ali. Então se refere a todo aquele contexto e realidade. Objetivo da criação. Nós temos em algumas cosmovisões, eu citei 2 exemplos aqui no nosso material, que falam a respeito da criação. Então, por exemplo, você tem um documento antigo que se chama Enuma Elish, que ela diz que a humanidade é criada a partir do sangue de um deus traidor, de um deus menor traidor. Então há um deus poderoso, que é Marduk, e ele derrota o grande dragão, Tiamat. Ele reparte esse dragão em 2, a parte inferior é a terra, a parte superior é o céu, e aí havia uma revolta lá, alguns vão dizer que é do sangue de Tiamat, outros vão dizer que é a revolta de um deus menor, e esse deus menor é morto, e do sangue dele é criado o ser humano, e o ser humano é criado com o objetivo de satisfazer os desejos mesquinhos desses deuses, de sustentá-los na sua incapacidade de conseguir alguma coisa, ou seja, de alguma necessidade. Esse Deus, Marduk, ele cria a partir de uma necessidade que ele tem, o que já se diferencia de Deus, porque Deus não cria por necessidade. Deus não tem necessidade de absolutamente nada. Deus, ele é suficiente em si mesmo, ele não tem necessidade de nada. Há outro relato que nós encontramos na epopeia de Atrahasis, que são ali, tem esse panteão de deuses, né? E os deuses menores ficam revoltados com os maiores porque eles estão se cansando, porque eles precisam servir aos deuses maiores. Aí esses deuses menores criam os seres humanos para que os seres humanos façam o trabalho que eles estão se cansando de fazer. Ou seja, é um Deus que se cansa, são deuses que têm ali fadiga, também expressa a necessidade de um para com o outro ali. Mas Deus não cansou porque ele tem que descansar no 7º dia? Então Deus se fadiga? Não. Ali tem uma questão que nós chegaremos lá e compreenderemos o que é esse descanso de Deus. Não é um descanso de fadiga. Ali a expressão descansar, ela pode significar, e certamente significa, estabelecimento da sua glória. Porque é quando ele finaliza a criação e coloca a sua presença naquele lugar de maneira abundante. É como o enchimento da glória de Deus que vinha e adentrava no templo, por exemplo. Tá? Então Deus não se cansa por causa de ou melhor, Deus não se cansa por causa de ter criado e porque isso gerou fadiga. Até porque ele cria pela sua palavra. E aí nós temos um estudioso, Smith, que vai dizer que essa expressão criar pela sua palavra significa que é uma criação sem esforço. Tudo para indicar que não é um cansaço físico que acomete Deus, até porque isso não faz sentido nenhum se a gente pensar nos atributos de Deus, um Deus que se cansa. Não, é um Deus todo-poderoso. Então veja a diferença. Logo, então qual é o objetivo? Se nós temos nesses documentos antigos, dizendo que os deuses criam por um objetivo, de que os seres humanos sejam ali escravos no sentido de serviçais. Qual é o objetivo da criação, da revelação criacional de Deus, Yahvé, o Deus único e verdadeiro de Israel? Qual é o objetivo? O que diferencia? A gente consegue perceber algo que ali há de diferente? Ele criou um foco para que a humanidade
Isso. Exatamente. O que você ia falar, Sônia? O ser humano não foi criado para ser escravo. Mas para ser livre em Deus, né? Ser livre em Deus e com Deus. Tanto que a ele é dado o poder de governo junto com Deus, de governar, de sujeitar a criação. E aí quando a gente vai para Gênesis, ali no versículo 28, né, que a gente vai aprofundar no próximo domingo, diz lá: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Ou seja, há um aspecto diferente aqui, que Deus dá ali ao homem um tipo de governo, de autoridade. E aí quando a gente vai para o versículo 8º do capítulo 3, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Isso indica que Deus estava com o homem ali no jardim. Ele convivia com o homem no jardim. Vocês vão me ouvir falar bastante a respeito disso. O jardim do Éden é a manifestação de céus e terra entrelaçados. Não havia céu ali no sentido de morada de Deus, céu de morada de Deus. Havia o céu da criação, né? Ali o espaço material, mas não de morada de Deus no sentido de que Deus mora lá e o homem mora aqui. Não, era uma coisa só. Céus e terra eram entrelaçados, que foi o descanso de Deus, o estabelecimento da presença de Deus, e Deus vivia e manifestava a sua presença ali junto com o homem. Ou seja, o objetivo da criação é de que o homem foi criado para desfrutar de uma criação muito boa, gerada por Deus. Porque quando ele termina a criação, ele diz: viu que tudo era muito bom, e nós entenderemos essa sequência que ele vai tratar também no próximo domingo. Ou seja, Deus não cria para ter serviçais, Deus cria o homem para que o homem seja um desfrutador da presença dele e de toda uma criação que ele criou, que ele gerou. Ele não cria por objetivos mesquinhos, porque Deus não tem necessidade de absolutamente nada. Deus não cria para que ele fosse completado em algo que lhe faltasse, não. E isso revela o quê? Graça de Deus, de colocar um ser à sua imagem e semelhança para desfrutar de uma criação muito boa e da presença dele, que é o sustentador de todas as coisas. Ah, mas o mundo não é essa coisa muito boa não, pastor. E não é, e a gente vai entender por que ele não é. Mas no início de todas as coisas, ele era. E ele voltará a ser, como nós vimos em Apocalipse. A criação, ela é uma ação divina. Eu vou entrar aqui em alguns comentários a respeito dos dias, para que a gente também não estenda muito e consiga terminar no horário adequado aí. Quando nós temos ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo, no princípio que criou Deus os céus e a terra, que ele dá um resumo de tudo o que vai seguir. Então é como se fosse ali a primeira declaração que já resume tudo que se segue. E no versículo 2 nós temos uma tensão, veja só. Criou Deus os céus e a terra. Mas ali no versículo 2 nós temos uma tensão. Qual é essa tensão? O estado do mundo antes da criação. Qual que era o estado do mundo antes da criação? Sem forma, vazia, trevas, abismo, águas. Ou seja, era caos. São todas expressões que revelam desordem. Então você tem sem forma, vazia, trevas, abismo e água. São todas expressões que revelam ali algum tipo de caos. São intercambiáveis todas elas para trazer a ênfase de que tudo era trevas. E aí o que acontece? Diz que o Espírito de Deus pairava por sobre essas trevas, né? Ou seja,
Por mais que existissem essas trevas lá, Deus é soberano sobre elas. Deus é soberano sobre elas. Ele paira por sobre elas. Uma coisa importante aqui. Mas aí Deus começa a trazer ordem a isso. É tudo desordem. E Deus começa a trazer ordem. E aí, se você reparar nessas duas expressões, sem forma e vazia, você vai notar que os 3 primeiros dias da criação, Deus dá forma. Ele coloca a luz, ele prepara o cenário, ele prepara o ambiente. E no 4º, 5º e 6º dia, ele enche. Então, sem forma, Deus dá forma nos 3 primeiros dias. Vazio, Deus enche nos 3 dias subsequentes. É uma característica muito, muito bela. E a gente percebe como o autor recebe essa revelação de Deus, e na capacidade literária que ele tem, ele consegue relatar isso de maneira poética, maravilhosa, bela, pensada, organizada, lógica. Deus começa a dar ordem, até que a gente chega, por exemplo, no versículo 31. Então, se você tem no versículo 2 uma tensão que diz sem forma, vazio, trevas, abismo, águas, você chega no 31 e está lá. E Deus viu que tudo, depois da criação concluída, que tudo era muito bom. É o extremo contraste do versículo 2. É o extremo contraste. Aqui é uma harmonia tal que jamais nós não experimentamos ainda. Experimentaremos quando Jesus Cristo voltar finalmente. Apenas quem desfrutou disso aqui foi Adão e Eva. Desse muito bom, apenas Adão e Eva desfrutaram. Né? Oi? Essa é uma questão que a gente vai trazer aí no próximo domingo, tá, Ruth? Mas o texto não quer responder isso. Existem pessoas que vão defender o dia no sentido de 24 horas, baseando-se no houve manhã e tarde, tal dia. Então eles vão dizer, é o dia. E aí existem problemas com relação a isso. E tem pessoas que vão dizer, não, são gerações. E aí existem problemas com relação a isso. Existe problema nos dois olhares, textualmente falando. Mas o que a gente precisa compreender é que o texto não quer responder isso. O autor não tem na mente querer responder as nossas indagações de hoje. Não significa que ele não traga respostas sobre isso, mas não é a intenção dele. Mas nós vamos abordar isso aí. Existem pessoas que vão dizer, não, são dias literais de 24 horas. E tem pessoas que vão dizer, não, são dias que expressam ali, na verdade, as gerações. Tá? Você encontra caminhos e dificuldades com as duas visões, mas a gente vai aprofundar elas um pouco mais à frente. Tudo bem até aqui, gente? Então há trevas, há abismo, há caos. E Deus disse, haja luz. Veja que a luz é criada antes mesmo dos luzeiros, né? Não é o sol que nos traz a luz? Não, é Deus. Aqui é para dizer mesmo que de fato é Deus quem estabelece, mas aqui não é luz nessa relação de sol e lua aqui nesse momento mesmo. Aqui é luz que dissipa trevas. É luz que mostra o poder de Deus sobre aquilo que estava em desordem, começando a colocar ordem. E veja que quando então Deus estabelece ali a luz sobre as trevas, Ele não dissipa completamente as trevas, elas continuam ali coexistindo, mas Deus olha e diz, a luz era boa. Há esse reconhecimento. Então, esse primeiro dia, ele vem ali para já começar a estabelecer o cenário de um poder ativo de Deus em face de todo aquele caos que era o mundo primeiro, o mundo até então percebido.
a separação entre luz e trevas, e Deus nomeia tanto a luz quanto as trevas. Ou seja, dar nome, quando a gente pensa na cultura antiga, é só pensar aí em facinho de nós compreendermos, o profeta Daniel, quando eles vão para a Babilônia ali com Ananias, Misael e Azarias e Daniel, eles têm os nomes mudados para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Ninguém lembra de Daniel, né? Engraçado, né? Ninguém lembra dos 3 nomes de Azarias, Ananias e Misael, só lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas de Daniel lembram só de Daniel, mas não lembram de Beltesazar, né? Por quê? Porque mudar o nome significa dominar, ter domínio sobre. Então aqui Deus ele vai nomeando luz, trevas, águas, terra, porque é Ele quem domina. No segundo dia, então há o firmamento. O firmamento aqui era a compreensão de uma abóbada, né? Abóbada, né? De um domo, aqui que fizesse a separação entre aquilo que está debaixo desse teto, por assim dizer, né? Aquilo que está debaixo e aquilo que está por cima dele. É como se fosse uma faixa assim, que dividia aquilo que está embaixo e aquilo que está acima. Então, águas abaixo e águas acima. Mas por quê? Embaixo a gente vê os mares. Por que água acima dos firmamentos? Mas você acha que Moisés sabia que ali era a água que evaporava e transformava-se em nuvem? Por que ele fala que há águas em cima do firmamento? Porque chove. É a ciência dele. É a forma como ele experiencia. Porque Deus escreve de uma maneira que seja compreensível. Então, Moisés está ali, ele sabe que tem água aqui embaixo, e ele sabe que chove, que vem água de lá de cima. Há esse firmamento que separa as águas para baixo, as águas para cima, e ali eu até deixo claro, né? O texto não pretende oferecer uma descrição científica da estrutura do universo, mas ele faz o uso de uma linguagem cosmológica, né? Era a forma de perceber o mundo no tempo de Moisés, e isso era conhecido daquelas pessoas que estavam ouvindo. Que sentido faria Deus falar de uma forma científica do século 21 para pessoas que nada compreendiam a respeito disso? É que tem uma teologia, uma doutrina que é maravilhosa para nós, que ela é uma das principais doutrinas de Calvino, né? Um dos grandes ali expositores da palavra do Senhor, né? Teólogos dos quais nos baseamos muitos de seus fundamentos, que é a doutrina da acomodação. Que pensa assim numa criança, quando você vai conversar com uma criança, para você ser efetivo, o que você precisa fazer? Você precisa se abaixar e falar na linguagem que ele compreenda. Deus é sublime. Se Deus falasse da maneira como de fato a sua majestade, nós não compreenderíamos. Ele se acomoda. Ele se acomoda à nossa linguagem para que possamos falar. E não apenas isso. Ele se acomoda ao ser humano para que pudesse salvar o ser humano em Cristo Jesus. Ele faz-se pequeno para mostrar a sua grandeza. É a linguagem da acomodação. Então Deus fala de uma forma que seja compreensível aos que estão ouvindo. Então veja que o mundo passa de uma realidade de caos, de um estado de caos, para começar a ser ordenado. Tá? No terceiro dia, que é ali os versículos 9 até o versículo de número 13, há uma nova separação de águas, ali já na esfera aqui de baixo. Então há a separação de águas que formam uma porção ali molhada, chamada de mares, e depois a porção seca, que é nomeada ali terra. E também as plantas e árvores conforme as suas espécies. E novamente a declaração de Deus ao final ali. Isso era bom. Versículos 14 e 19, 14 a 19, nós temos agora a criação dos luzeiros, né, o quarto dia. E aqui, engraçado não, pode ser engraçado para nós, mas é muito bem pensado. Por que ele não fala sol e lua e fala luzeiros? Intencionalmente. Por quê? Vai lá, Lucão, fala, meu jovem. E aí?
Por que Deus fala luzeiros e não fala sol e lua? Sol e lua, para aqueles povos ali, de idolatria, tinham significado que Deus não queria que a gente tivesse. Eu imagino, Isso. Exatamente, sol e lua e estrelas eram cultuados como deuses. Ou seja, o autor usa intencionalmente a palavra luzeiros, que ela, segundo alguns estudiosos, ela é uma palavra degradante, para mostrar que o sol não é tudo isso que eles pensam que é, não. Ele é um luzeiro, um simples luzeiro. Vocês estão adorando um simples luzeiro, cujos limites são muito bem estabelecidos. Deus diz para eles, ó, você vai governar sobre o dia, você vai governar sobre a noite. Então Deus está falando para este povo que caminha no deserto, ó, não olha para o sol como tudo isso que era aos olhos dos egípcios e como é aos olhos dos cananeus, não. Eles são simples luzeiros, criados por mim, cujos limites eu estabeleci, e que eles não passam desse limite que eu dei. Eles não são dignos de culto, de adoração. Por isso a palavra luzeiros e não sol e lua nesse primeiro momento. E viu Deus que isso era bom. Quinto dia, a gente fecha aqui no quinto dia. Deus começa ali mais uma vez. Então veja que Deus havia preparado o ambiente e havia o firmamento, que são os céus, né? Deus faz o que nesse ambiente? Coloca os luzeiros, ou seja, ele enche, ele coloca ali os seres, né? Sol, lua, estrelas. E agora ele já começou isso no quarto dia. Ele havia formado o ambiente. Agora no quarto, quinto, sexto dia ele vai encher esses ambientes. No quinto dia, uma vez mais, ele começa a encher os espaços que havia preparado anteriormente. Então as águas recebem os seres marinhos, os céus são povoados pelas aves, e aqui animais marinhos, a expressão usada aqui é tanim, que significa dragões. Monstros marinhos poderia ser a tradução aqui tranquilamente, monstros marinhos. E Deus criou os monstros marinhos. Por que traz essa ênfase de monstros marinhos? Porque lembra daqui do documento que eu citei da epopeia da Enuma Elish, que era o deus Marduk lutando contra Tiamat, que era o dragão? Havia no imaginário do povo do Antigo Oriente Próximo de que os monstros, haviam ali os dragões, os monstros marinhos, e eles eram representações do mal, de tudo que é rebelde, de tudo que é desobediência. Então quando diz Deus criou, porque eles olhavam para a realidade do mal como se eles fossem assim arredios, no sentido de ninguém poder controlá-los. Quando diz Deus criou os monstros marinhos, os animais marinhos, os dragões, aqui em algumas traduções, Deus dizendo para Israel, ó, eu crio e domino sobre todo tipo de coisa que as pessoas olham e falam, é caos, é poder, é poderoso, é desobediência, eu domino sobre tudo isso. Não há desobediência que passe por cima de mim, não há caos que passe por cima de mim. E veja que no início de tudo Deus fala ainda que isso era bom, ou seja, não havia esse tipo de rebeldia e de caos e de desordem por meio dessas criaturas imaginárias ali dentro da mitologia do antigo povo, do povo do Antigo Oriente Próximo, porque tudo era muito bom ao final da criação. Isso vai sendo retomado depois. Em Jó nós temos citações de monstros marinhos, nos Salmos nós temos, porque sempre quando fala ali monstros marinhos, ou algumas traduções jacaré, outras Leviatã, outras Raabe, não a Raabe lá de Jericó, mas em algumas expressões que se referem a essas criaturas, a tradução usada ali é Raabe. Todas as vezes que elas aparecem na Bíblia, posteriormente,
é como algo que representa uma oposição para com Deus, e Deus se estabelece por sobre elas. Não há realidade maligna que possa competir com o poder de Deus. E isso é muito legal, porque aqui quando fala dos seres marinhos, diz Deus criou, mas quando vai falar dos seres terrestres, Deus manda a terra produzir. Então você percebe a ênfase ali por conta de toda a realidade que eles tinham da cosmovisão ao redor deles. Quando a gente vai compreendendo isso, fica mais tranquilo de estabelecermos ali aplicações. Então, forças caóticas e ameaçadoras, não, na criação, todas elas eram muito boas e Deus é quem domina sobre elas. Porque o que acontece? Dentro do imaginário dessas mitologias, os deuses pagãos precisavam ficar lutando contra essas criaturas, contra os dragões. Eles precisavam ficar lutando, medindo forças. Quando diz aqui o texto, Deus criou, ele não precisa ficar lutando contra ninguém, porque o poder dele é inigualável. Não tem conversa. Então veja como Deus vai formando a cosmovisão deste povo a partir da sua revelação. Gente, eu queria que desse tempo, mas não vai dar não, viu? Que coisa. A gente vai continuar o próximo domingo aí, mas deixa eu só finalizar aqui o quinto dia. Aí no próximo domingo a gente fala da conexão desse texto inicialmente para com o Novo Testamento, e depois falamos do restante da criação, o sexto dia, e depois a entrada no sétimo dia. Então o quinto dia começa a haver esse povoar, esse encher ali de outros cenários preparados por Deus, e aqui que aparece a primeira vez a palavra bênção, né? E versículo 22, né? E abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Aqui, bênção, e isso é muito verdade quando a gente olha também para a realidade do ser humano, como nós falaremos. Bênção aqui significa ser fértil, fertilidade. Por isso que a gente tem muito ligada a questão da adoração antiga ligada à fertilidade da terra. Eles buscavam os deuses para que houvesse fertilidade. Por isso que a questão de filhos, de prole, de continuidade de herança é algo abençoador. E por isso que, por exemplo, famílias ou mulheres e homens que não poderiam ter filhos não eram considerados ali abençoados nesse sentido, porque essa palavra bênção, ela é vinculada a essa questão de fertilidade, de ser fértil, de proliferar, por assim dizer, né? Por conseguir povoar e tudo mais. Deus os abençoa. Aí a gente fecha essa compreensão dos primeiros 5 dias da criação a partir de um entendimento de que a criação, ela não apenas existe, mas olhando para essa bênção e essa capacidade de ali se reproduzir e crescer e se multiplicar, que Deus capacita essa criação a existir, a continuar existindo, a continuar vivendo. Ela não é apenas colocada no cenário, mas ela é capacitada por Deus para florescer, para crescer, multiplicar, porque esse é um dos propósitos pelos quais ela também foi criada. E algo também que eu não posso deixar passar a criação não emana de Deus, ela é criada por Deus, porque há crenças que vão dizer que a criação é uma emanação de Deus, de forma que a árvore é Deus, a terra é Deus, o ser humano também é Deus, e ele alcançará a deidade em algum momento, mas não, o que a gente vê aqui é que Deus cria por meio da sua palavra uma criação que aqui está à parte dele, no sentido de não compartilhar da sua divindade. A
criação é uma coisa, a divindade de Deus, o seu ser, é outra coisa, aquilo que nós falamos do Deus totalmente outro. E aí nós perceberemos uma conexão depois na criação do homem, que vai começar ali a ter uma nuance diferente, tá? Mas a criação, ela é criada por Deus, ela não emana de Deus. Então não tem Deus no sentido de ser nessa cadeira no banco de madeira aqui, no papel, no copinho, tá? Ela não emana de Deus, ela parte da palavra de Deus. Tudo bem, meus irmãos? A gente finaliza aqui. Eu vou desligar aqui e abro para que, se vocês tiverem ainda